Quais são os efeitos do eclipse na nossa vida? Quem são as pessoas mais impactadas por um eclipse? E quais são os efeitos do eclipse de hoje, dia 3 de março, na nossa vida pessoal? É sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje. Seja bem-vinda ao podcast Loba Deusa. Eu sou Bia Viana e aqui é o espaço para mulheres que estão buscando a liberdade de ser você mesma sem medo de desagradar as outras pessoas. Aqui a astrologia e o tarô são os nossos guias dentro da nossa jornada, dessa busca da nossa autenticidade, a nossa liberdade. Hoje, dia 3 de março, a gente está tendo um senhor de um eclipse no eixo de Virgem e Peixes. E eu já estava sentindo de trazer aqui para vocês um conteúdo mais profundo sobre esse movimento, porque é um movimento que tem um baita de um impacto na nossa vida. E aí, a pedidos também, porque vieram me perguntar, Bia, cadê o conteúdo sobre o eclipse? Eu falei, tá bom, vamos lá então falar sobre esse eclipse. Antes de eu falar sobre esse eclipse de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre eclipses no geral, porque existe um certo misticismo sobre os eclipses e muita gente pinta por aí que eclipses são movimentos astrológicos extraordinários e maravilhosos e que a gente tem que aproveitar esses portais. Gente, muito cuidado com isso. Porque sobre a visão da astrologia, eclipses são sinais de mau presságio. Sempre que a gente tem um eclipse, ao redor daquele eclipse, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente tem o desenrolar de situações que estavam estagnadas. E nem sempre isso é maravilhoso. E você aproveitar o portal de um eclipse para fazer um ritual ou alguma coisa que vai ter grande impacto na sua vida não é muito inteligente. Porque independente do eclipse e do signo, a nossa razão, o nosso intelecto, ele fica prejudicado dentro de um eclipse. É como se a gente ficasse, eu falo que é como se fosse um vácuo cósmico que a gente entra. E se a gente faz alguma coisa, tipo um ritual de alguma coisa muito importante, ou toma uma decisão que vai ser muito importante na nossa vida, isso não é muito legal, tá? Porque pode ser que isso depois você olha e fala, poxa, deu ruim, né? Porque os eclipses, eles vêm como esse mau presságio. Bom, enfim, eu queria trazer para vocês, porque existe uma pequena diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar. Um eclipse solar é quando a Lua está entre a Terra e o Sol. Então a gente tem a Lua na fase nova. A Lua, a gente está ali, vamos dizer, na Lua negra, né? Nessa fase, a gente tem, no eclipse solar, a gente traz à tona algumas sombras do nosso ego, tá? Então isso pode também prejudicar muito a nossa disposição, a nossa energia de vida, porque o Sol, ele fica ali meio que ofuscado pela Lua. Então a gente tem como que o nosso ego mostrando as sombras dele. Quando a gente tem um eclipse lunar, a gente tem a Terra entre o Sol e a Lua. Então a Lua, ela tá na fase cheia. E aí, no eclipse lunar, a gente traz à tona, muitas vezes, sombras do nosso inconsciente, dos nossos instintos. Então a gente geralmente tem reações mais instintivas. A gente fica mais à mercê das nossas emoções, dos conteúdos, das energias que estão no nosso inconsciente, tá? Então, tanto um quanto o outro prejudica, de certa forma, o nosso caminhar sobre essa terra, porque você fica ou com o seu intelecto prejudicado, com a sua razão, porque o Sol é a razão, prejudicado, ou você tá com as suas emoções prejudicadas, vamos dizer assim. E aí não é legal da gente fazer coisas muito importantes nesse dia. Principalmente o eclipse, quando ele é solar, se você gasta muita energia naquele dia, você pode ficar triplamente cansada, porque como o Sol ele tá apagado, você não vai ter energia de volta, então você só vai gastar energia. Não é muito inteligente, né? Mas às vezes a gente faz isso. Enfim,
E qual que é o efeito, então, né, um efeito prático agora desses movimentos na nossa vida? Gente, eclipse não é portal, tá? E se for portal, não é um portal de manifestação ou de sei lá o que, tá? Eu, na minha perspectiva, assim, dos estudos que eu tenho, eu acho que isso é um pouco de viagem, tá? Mas me fala aqui o que você pensa também, porque eu gosto de ouvir outras visões. O eclipse, na verdade, ele é como se fosse um catalisador. Por quê? Sobre a visão da astrologia, o Sol e a Lua, eles são os planetas mais importantes na nossa personalidade. O Sol é o nosso ego, é a nossa energia de vida, é o que faz você levantar da sua cama de manhã e funcionar no mundo e ter energia para trabalhar e fazer tudo que você tem que fazer. Isso é o Sol quem te fornece. É ele que dá isso para você. Esse prana, para alguns é o prana, a energia de vida, o prazer pela vida, é o Sol. A Lua são as suas emoções, mas são também os seus instintos, a sua intuição, o seu inconsciente, que por mais que o Sol é o nosso consciente, a gente não funciona sem a Lua. Porque muitas vezes tem situações que o seu consciente não vai dar conta. E aí é a Lua quem ampara você, né? É a Lua quem te traz o que você precisa. E aí, quando a gente tem esses eclipses, a gente fica com esses dois astros ali prejudicados. Eu acho que é o melhor termo que eu encontrei. Então a gente sente o impacto disso muito forte na nossa personalidade, principalmente se a gente tiver signos, se tiver planetas nos signos que estão acontecendo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Enfim, deixa eu voltar aqui que eu. Quais são os efeitos então na nossa vida? Visto tudo isso, que esses dois astros que formam a nossa personalidade, que são os principais na formação da nossa personalidade, quando a gente tem o eclipse, a gente vai ter ali um caos, uma confusão, mas a gente vai ter um catalisador. Então, coisas que precisam se desenrolar na nossa vida e não estão acontecendo, nos eclipses aquilo fica muito mais forte, muito mais forte. Principalmente porque, como os eclipses, e aqui a gente vai entrar um pouquinho mais fundo, deixa eu trazer a câmera mais perto. Como os eclipses, eles envolvem diretamente os nodos lunares, quando a gente tem esses dois astros, o Sol e a Lua envolvidos, a gente tem os nodos lunares envolvidos. E esses dois pontos, eles são os mais importantes, guarda isso, na sua vida. Não é na sua personalidade, é na sua vida. Porque os nodos lunares, eles definem da onde você veio, qual que é a bagagem que você carrega e para onde que você precisa ir nessa vida aqui. Qual que é o seu caminho, qual que é o seu propósito, o que que você veio fazer nessa vida, o que que faz você funcionar. É o seu nodo norte, também conhecidos como cabeça e cauda do dragão. Existem vários contos mitológicos que falam sobre esses pontos. E eles não existem de fato, não são planetas, não são luminares, eles são cálculos matemáticos. E são extremamente importantes. Enquanto que o Sol e a Lua, eles definem a sua personalidade, os nodos lunares definem o seu caminho de vida. Então, se você pegar o seu nodo norte no seu mapa astral, ele vai mostrar para onde que a vida vai te empurrar. Tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, você está sendo empurrada para lá. Então, você ter consciência do que é isso que você veio desenvolver, vou falar por experiência, dá uma baita de uma ajuda danada para você lidar, principalmente com os momentos onde a coisa fica muito difícil. Porque se você sabe, mais ou menos ali, tendo uma visão astrológica, o que é que a vida está querendo te ensinar, o que você precisa aprender, fica mais fácil. E se o aprendizado fica mais fácil, o momento difícil, aquele trânsito ali, aquela situação também fica mais fácil. Mais fácil de lidar, né? Não que se torne mais fácil, às vezes, a situação, mas a gente lida melhor com ela, sabe? Então, os eclipses, eles têm esse grande impacto na nossa vida. E ainda mais, pelo envolvimento desses nodos lunares, a gente visualizar os eclipses como sendo um portal ou alguma coisa assim, onde eu vou aproveitar dessa energia, não é inteligente.
Porque se o nodo norte e o nodo sul definem da onde você vem, para onde você vai, e eles ficam ofuscados dentro de um eclipse, então é como se você ficasse desnorteada mesmo, sabe? Como se por um instante na minha vida eu tô perdida. Eu não sei exatamente. Parece que fica tudo meio confuso. É como se uma névoa ficasse na nossa frente. Inclusive, não é aconselhável que você observe os eclipses, tá? Não olhe para eles. Aliás, a nível de curiosidade, não é muito legal a gente olhar para os eclipses quando eles estão acontecendo e para fases da lua quando elas estão no pico, para a lua nova, para a lua cheia. Mas Bia, por quê? Porque os antigos diziam assim e realmente se você olha, é como se aquele astro ele tivesse na maior força da potência dele. Só que a gente não entende muito bem dos mistérios da lua, porque é o nosso inconsciente, né? As nossas reações instintivas, a nossa intuição. Tem muita coisa ali que é misteriosa para nós. Então é como se você estivesse olhando para o mistério, e isso pode soar até um tanto quanto desrespeitoso. Então é mais inteligente a gente não olhar. Outro ponto, assim, que eu acho que é a nível de curiosidade, mas é interessante da gente saber que os pontos no mundo aonde um eclipse é visto totalmente, então, onde o ponto ali daquele lugar fica totalmente escuro. Ah, agora saiu. Então, por exemplo, esse eclipse eu não vi, gente, aonde que ficou. Eu vi que o Brasil não ficou completamente escuro nesse eclipse, mas os lugares do mundo que ficaram completamente escuros durante o eclipse são os mais afetados, tá? Em termos de localização geográfica. Então, são os lugares do mundo aonde coisas muito ruins tendem a acontecer, tá? No Brasil, esse de agora, do dia 3 de março, não ficou. É um bom sinal pro Brasil, tá? Boa sorte para nós. Amém. Mas os lugares do mundo onde ficam completamente escuros num eclipse, ao contrário do que dizem por aí, de ser um evento lindo e maravilhoso que você deveria assistir, se preocupe. Porque esses lugares são os mais afetados pelos eclipses, que vão atuar, então, como catalisadores. Eles vão desenrolar situações numa velocidade muito mais rápida do que aquilo se desenrolaria sem um eclipse. Eles não são eventos mágicos e maravilhosos, eles acontecem todos os anos, de 2 a 4 vezes no ano. Então a gente sempre vai ter. Às vezes a gente precisa de uns presta atenção na vida, né? Porque a gente cai nos buracos. A gente entra na nossa zona de conforto e aí precisa de vir um eclipse, dar um safanão na tua testa e falar: minha filha, acorda pra vida, sabe? Só que eles fazem isso desenrolando situações que não estavam acontecendo, que estavam empacadas por alguma razão. Então eles têm esse grande efeito sobre a nossa vida e sobre o mundo todo. Então, por isso que em termos de localização geográfica, esses lugares que ficam escuros são os mais afetados. São aqueles lugares que vão sentir em força total a energia daqueles eclipses. Tá, e quais são as energias dos eclipses? Essas energias, elas vão ser definidas pelo signo que aquele eclipse está acontecendo. A nível mundial, vamos dizer assim. A nível pessoal, que é o nosso foco aqui, a gente precisa olhar o signo e a casa astrológica aonde a gente tem aquele signo. Porque, por exemplo, quando você tem um eclipse ali, vamos supor, na sua casa 6, independente do signo, a gente já vai falar do signo, tá? Mas se você tem um eclipse lá na sua casa 6, então você pode se preparar, porque vai ser um eclipse que vai mexer com a tua saúde. Muito provavelmente você vai ficar doente, alguma coisa acontece, você tem que sair da rotina, não vai conseguir trabalhar como precisa, vai mexer com o seu ritmo, vai mexer com a sua rotina, vai mexer com a sua saúde. Que são assuntos da casa 6. Se, por exemplo, o eclipse acontecer no seu ascendente, aquilo ali vai te deixar totalmente eclipsada, vai mexer com toda a sua vida, vai parecer que um turbilhão de coisa tá vindo em cima de você, que tá vindo muita coisa que você não vai dar conta, porque é como se o eclipse estivesse bem na frente do seu olho, você vai ficar muito mais confusa a respeito de tudo na vida, como se nada você tivesse
se eu tivesse sem norte mesmo ali, não sei pra onde que eu vou, tô com o olho vendado, sabe? Então, a casa astrológica, pra gente saber a nível pessoal, ela é extremamente importante. E, gente, mapa astral é uma mandala. Você não faz o mapa astral numa lista, porque aquelas listas, elas não dizem muita coisa pra nós. Então, a gente precisa de uma mandala circular, aonde a gente vai ver isso tudo ali desenhado, tá? E aí, eu tava falando da casa, os signos, né? Vamos falar sobre o signo. O signo onde acontece um eclipse, aqui eu tô falando sobre eclipse geral e a gente já vai entrar no eclipse de hoje, que teve agora no dia 3. Um eclipse, o signo que ele acontece, ele vai trazer assuntos relacionados àquele signo, porque os signos, eles falam sobre padrões de comportamento que a gente tem na nossa vida, ou que a gente precisa passar a ter na nossa vida. Então, se, por exemplo, eu vou usar como exemplo o eclipse passado, que foi no signo de Aquário, né? Se eu pego essa energia de Aquário, que é uma energia que fala muito sobre a autenticidade, sobre liberdade, sobre a fraternidade, da gente ser mais, de olhar mais para a comunidade. Se essa energia ela não está bem desenvolvida dentro de mim, aquele eclipse ele vai desenrolar situações que vão me levar na direção desse comportamento, dessa qualidade, desse signo que eu preciso desenvolver. Se eu tenho pontos naquele signo, eu vou ser muito mais impactada por este eclipse. Então, se eu tenho Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte, ascendente, meio de céu, Júpiter ou Saturno, ou os nodos lunares naquele signo, então eu vou sentir muito fortemente os efeitos daquele eclipse. Percebe que foram muitos planetas que eu falei aqui. Quando a gente fala do Sol até meados de Júpiter, a gente está falando sobre a nossa personalidade. Então, quando ele toca num desses planetas, ele toca diretamente na gente. Principalmente Sol e Lua, tá? Mas os outros também, Mercúrio, Marte e Vênus. O ascendente também a gente pode considerar. Eles tocam fortemente a nossa personalidade. A gente vai sentir muito os efeitos daquele eclipse. Pode ser que a gente sinta até mesmo mais no corpo, sabe? Algo bem perto da gente. Quando a gente entra ali em meio de céu, Júpiter, Saturno ou os nodos lunares, então a gente está falando de situações externas que podem vir a se desenrolar e que vão fazer a gente se movimentar com um pouquinho mais de força, tá? Então pode ser bem desconfortável também. Talvez não mexa diretamente com a sua personalidade, mas com certeza vai causar um impacto na sua vida, tá? Então é importante vocês ficarem atentas a isso. Agora, vamos falar sobre o eclipse de hoje. O que está acontecendo nesse eclipse de hoje? Eu não estou satisfeita com essa câmera. Acho que agora vai melhorar. Vamos ver. O eclipse de hoje, eu até peguei aqui o mapa astral desse eclipse para falar com vocês, porque a gente está tendo um eclipse no eixo de Virgem e Peixes. Eu sempre falo do eixo, porque não tem como a gente falar que ele é só em Peixes ou que ele é só em Virgem, sabe? Porque ele tá acontecendo no eixo. A gente tá tendo o Sol lá em Peixes e a gente tem a Lua fazendo oposição a esse Sol no signo de Virgem, bem pertinho dos nodos lunares. E aí, esse eixo de Virgem e Peixes, ele fala pra gente, principalmente, sem sombra de dúvidas, sobre saúde. Então, a gente vem de uma onda de eclipses em Virgem e Peixes. Esse é o último eclipse nesse eixo e depois os eclipses vão mudar de eixo, tá? Não deem graças a Deus e não falem nada desse tipo, porque se você se coloca numa certa posição de humildade, de falar assim, poxa, se esse padrão tá se repetindo na minha vida, se toda vez que um eclipse acontece nesse eixo eu fico doente, o que eu tô precisando aprender? Que parte da minha saúde que eu tô negligenciando? Que parte do meu corpo que eu tô negligenciando? Que parte da minha espiritualidade que eu tô negligenciando? Porque às vezes a gente vê situações desafiadoras na nossa vida e a gente fala, ai, graças a Deus que acabou. Só que se você não absorve os aprendizados daquela situação, você pode esperar
Porque é questão de tempo, o relógio vai bater e aquela situação vai voltar. E ela volta cada vez pior, tá? Então, antes de você dar graças a Deus, pergunte-se se você aprendeu o que você precisava aprender com esse eixo para você seguir o seu caminho. Para que daqui a um tempo, quando os eclipses voltarem a acontecer aqui, você não seja tão impactada e prejudicada de forma negativa por esse movimento, tá? Então, sempre que a gente fala dos astros assim, é importante a gente ter essa posição, sabe? Não de vítima, mas também não de, ai, graças a Deus que acabou. Mas a gente aprender, né? Porque eles estão aqui para nos ensinar e são consciências grandiosas mesmo, perto da nossa. Então, a gente tem essa energia de Virgem e Peixes, ela impacta fortemente na nossa saúde, no nosso corpo, porque Virgem é o signo que fala da saúde, fala do corpo, fala da forma como a gente está se alimentando. Porque quando a gente fala que Virgem ele é o crítico, ele é o analítico, a gente fala sobre esse olhar crítico sobre toda a nossa vida. Aliás, vamos se aprofundar aqui. Virgem é quem rege os nossos intestinos, tá? Só pra você saber, se você tem problema no intestino, é porque você tem problema com Virgem. Ai, meu intestino é preso, meu intestino é solto. Virgem ou Mercúrio, casa 6, tem alguma coisa aí pra você olhar, tá? Porque o intestino, se vocês pararem pra pensar, eles têm a função de separar os alimentos, de separar os nutrientes do que não vai servir mais, do que o nosso corpo vai eliminar. E essa é a energia de Virgem. Ele é o crítico. É ele que olha para as situações na sua vida e fala: isso aqui vai ser bom, isso aqui não vai ser bom. Para você fazer isso acontecer, você precisa disso, disso e disso. É esse olhar crítico, cirúrgico, o olhar de um cirurgião. Isso aqui eu preciso tirar, isso aqui eu vou deixar, isso aqui vai fazer mal para mim. Isso aqui não vai fazer mal para mim. Então, quando a gente está bem alinhada com essa energia, a gente tem esse olhar crítico, analítico sobre as coisas. É o saber separar o joio do trigo. Saber colocar ordem na vida. Não é sobre você colocar as suas camisetas dobradinhas e organizadas na mesma cor, no mesmo formato. E aí você sai pra vida, se relaciona com qualquer pessoa, come qualquer porcaria, não faz nenhum exercício físico, vai nada de bom da tua vida que vai te trazer saúde. Não, você não é uma virginiana, um virginiano nato, porque você dobra as suas camisetas. Porque Virgem não é sobre isso. Virgem é muito mais do que isso. Virgem também está associado com a Terra, Mãe Gaia. Por isso que eclipses nesse eixo também podem trazer desastres naturais, como nós estamos vendo por vários lugares no mundo. E a partir desse eclipse pode ser que isso se intensifique, tem essa possibilidade, porque Virgem fala sobre isso, tá? Principalmente coisas envolvendo terra, desmoronamento, tudo isso. E quando a gente fala de peixes, que está oposto à Virgem, a gente tem o signo das águas, as águas do inconsciente. Quando você vai mergulhar numa onda, você não mergulha de cabeça, porque senão você vai se afogar. Principalmente se a onda tá vindo muito forte, mas você também não pode sair correndo daquela onda. Existe uma forma adequada para você fazer esse mergulho. E peixes são essas águas profundas, águas que nos conectam ao inconsciente coletivo, aquilo que une a todas as pessoas. Não é sobre mim, é sobre nós. Peixes também está conectado com os nossos rins. Então, se você tem problema nos rins, vai olhar para Peixes, vai olhar para Netuno, vai olhar para casa 12, porque tem alguma coisa aí que você precisa aprender. Por quê? O rim é o que filtra as águas. Então, olha só, enquanto que Virgem filtra aquilo que é mais terroso, sólido, Peixes filtra aquilo que é mais sutil. É o filtro das suas emoções, é o filtro do teu inconsciente, da sua espiritualidade. Então, quando eu recebo uma demanda de uma pessoa, quem vai filtrar é Peixes. Quem vai filtrar são os seus rins.
Então, se você não está bem alinhada com essa energia de peixes, você vai sentir os impactos negativos de ter recebido essa demanda. Se você tem problema com as suas águas no corpo, com problema na urina, problema nos rins, nesse filtro dos rins, é porque peixes, ou o planeta Netuno, ou a casa 12, que são associados a peixes, precisam ser desenvolvidos, precisam ser olhados com mais carinho, tá? Um olhar bem profundo para peixes, quando a gente fala de peixes, muita gente fala assim, é o signo da empatia, porque de fato é o último signo do zodíaco. Então, se a gente rodou esse círculo aqui, aprendendo tudo o que cada signo tem para nós, a gente chega na empatia. Só que convenhamos e sejamos bem realistas. Neste momento que nós estamos vivendo, neste lugar aqui, em plena Kali Yuga, não alcançamos esse nível de consciência. Então, o que a gente recebe de peixes é uma intuição, é a espiritualidade, é a conexão com mundos mais sutis, com mistérios do nosso inconsciente, mas a gente também acessa o nosso vitimismo, a nossa fuga da realidade, a nossa negligência com o nosso corpo. Porque o que acontece com este eixo? Agora a gente vai entrar na sombra do eixo, tá? Como é um eixo que fala sobre saúde, se eu sou uma pessoa muito mundo da lua, então eu vou lá, eu cuido da minha espiritualidade, eu faço vários rituais, eu faço sei lá mais o que, eu faço yoga, yoga até que vai, né, porque o yoga envolve o corpo, mas eu vou lá na aula de yoga, faço um monte de postura, saio de lá e como um top Sunday, falo mal de todo mundo, vou lá, durmo mal pra caramba, minha vida é toda desregulada. Que yoga que você tá fazendo? Nenhum, né? Você tá se enganando. Não, mas eu vou lá, eu faço um monte de ritual, mas eu chego na minha casa, eu não consigo me relacionar com a minha mãe, eu durmo mal, eu como mal, eu não me alimento bem, eu não faço um exercício físico, sabe? Eu não me relaciono bem com as pessoas, falo mal de todo mundo. Você não tá cuidando da sua espiritualidade, sabe? Sejamos bem realistas, e esse eixo evidencia isso para nós, porque corpo e espírito nunca tiveram separados. Então, se tem alguma coisa acontecendo com o meu corpo, é porque espiritualmente eu não tô bem. Então, fica também o aprendizado para esse eclipse. Se você tá sentindo algo no teu corpo, é porque você precisa cuidar do seu espiritual também, não é só sobre corpo, e vice-versa. Eu tô recebendo um monte de demanda espiritual. Rapaz, se você tivesse realmente muita saúde no teu corpo, essa demanda não te causaria tantos danos. É lógico que receber a gente recebe. Mas, não, eu não tenho energia para sair da minha cama, eu não sinto vontade de viver, sabe? Eu tenho determinadas atitudes que eu sei que aquilo ali em algum momento vai fazer com que eu chegue ao final da minha vida, para não falar a palavra que aqui não é permitido, né? Então você não tem uma saúde espiritual, você não tá cuidando da sua espiritualidade. E cuidar só do corpo também não vai adiantar. A gente precisa integrar essas duas energias. Cuidar do nosso espiritual, do nosso emocional. Mas aqui, na matéria, eu cuido da minha espiritualidade quando eu vou lá e faço um exercício físico, faço uma musculação. Não é só yoga, eu faço uma musculação. Eu vou correr na rua. Eu vou me relacionar com a minha mãe. Eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou sair na rua e eu vou conversar com as pessoas, que é algo difícil pra mim, sei lá, falando que tá vindo na minha cabeça. Eu vou fazer as pazes com uma pessoa que eu briguei por causa disso, aquilo, outro. Tudo isso é a sua espiritualidade se manifestando. Eu vou me alimentar melhor, eu vou ser mais crítica com os meus alimentos, eu vou ser mais crítica com as pessoas ao meu redor, eu não vou mais aceitar que me tratem que nem uma otária, sabe? Não vou aceitar que façam de mim papel de palhaça, porque eu não sou palhaça. Isso também é espiritualidade, né? Não é só você ir lá e fazer um ritual, é aqui. E esse eixo traz isso para nós, essa união, essa integração entre a terra, a matéria e o espírito.
Então, quando a gente tem esse eclipse nesse eixo, nesses signos, nessas potências, a gente tem esse impacto no nosso corpo e no nosso espírito. E aí cabe a nós olhar para isso com esse olhar mais crítico, mais cirúrgico. O que está acontecendo? Tá bom, se poxa, eu tô fugindo da realidade. Eu tô tendo determinados comportamentos de vítima. E pra gente assumir essas sombras, a gente precisa ser muito sincera com a gente mesma. Porque quando a gente tá se vitimizando por alguma razão, e ai, Bia, mas o que é vitimizar? Eu poderia trazer várias explicações aqui, mas se você faz isso, no seu coração você sabe que você faz isso. Porque geralmente a gente se beneficia dessa posição. Então, quando a gente se coloca numa posição de vítima para que os outros tenham dó da gente, façam algo que a gente quer, a gente, na verdade, está se beneficiando daquilo. A gente não é uma vítima de verdade. Na verdade, você está sendo a controladora, o algoz, né? Então, é preciso que você tenha muita verdade no seu coração, de olhar para você com esse olhar de virgem, que é um olhar que ele é isento de julgamento. É um olhar cirúrgico, é um olhar crítico. O cirurgião, quando ele tá fazendo uma cirurgia em você, ele não tá ali julgando, nossa, o que será que ela comeu para fazer isso aqui? Não, ele só tá ali olhando e falando, putz, isso aqui precisa tirar. Isso aqui vai matar ela, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar problema, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que deixar. Cicatriza aqui, cauteriza aqui, corta ali, tampa aqui. É esse olhar. Esse é o olhar de virgem. Só que o que acontece num eclipse? Olha, mergulhamos fundo nesse eixo, hein? O que acontece nos eclipses? As sombras destes signos ficam expostas. Então a gente vê tudo isso com muito mais clareza. Só que a gente só consegue ter clareza sobre isso se a gente estiver isenta desse julgamento. Senão, a energia do eclipse ela vem, ela te deixa desnorteada, confusa, caótica, fora do eixo, porque esse racional virginiano, que é esse cirurgião, ele vai ficar, como que eu falo? Ele vai ficar com as vistas, com os olhos encobertos por essa névoa de peixes, porque uma das características de peixes é a névoa, é deixar a gente confusa, é a gente ficar sem rumo, a gente ficar muito no mundo da lua, é aquela ingenuidade que chega a ser burrice mesmo, sabe? Não tem outra palavra. Então, é esse olhar mais crítico, e esses dois signos precisam funcionar em conjunto para você ter saúde na sua vida. Saúde é o básico, do pré-requisito para você fazer qualquer coisa na sua vida. Então é um eixo extremamente importante para nós. E o que acontece? Além de tudo isso que eu já falei, que eu já expus um monte de coisa aqui, Bia, tem mais, segura, tem mais um pouco. A gente tem um trânsito muito importante que está evidenciando o planeta Netuno no céu. Nesse momento que está acontecendo esse eclipse, Netuno está fazendo conjunção com Saturno no signo de Áries. Netuno está associado ao signo de Peixes. Ele é regente de Peixes. Então, quando a gente tem um eclipse em Peixes com Netuno no signo de Áries, em conjunção com Saturno, a gente tem aqui uma energia profundamente agressiva, raivosa, saindo de dentro da gente. É literalmente acessando o arquétipo do guerreiro. É como se eu estivesse indo para a guerra, mas eu não sei nem que guerra que é essa. Eu só tenho a sensação que eu tô indo. Mas isso tá vindo do nosso inconsciente. Isso todo mundo tá sentindo. Em algum nível, todo mundo tá sentindo. Quem tem pontos nesses dois signos, tanto de Áries como de Peixes, estão sendo profundamente impactados por todos esses trânsitos que estão acontecendo nesses signos.
Mas essa evidência de Netuno no céu, neste momento, intensifica muito os efeitos desse eclipse neste sentido, porque a gente tem uma visão mais profunda do que vai sair do nosso inconsciente, e a gente pode acessar níveis muito profundos dessa raiva, dessa agressividade, desse guerreiro, dessa guerreira que existe dentro de nós. Só que para que isso se aprume dentro de uma energia do eclipse, isso pode sair de uma maneira um tanto quanto desordenada, tá? Um tanto quanto impulsiva também, infantil. O grande desafio aqui desse encontro desses dois gigantes que está associado com esse eclipse é a gente aprender a domar as nossas feras, porque todo mundo tem dentro de si um monstro horroroso. E não se iludam, porque uma das sombras de peixes é a ilusão de que você vai virar um ser de luz e que você vai ser só luz, e você não vai, porque a vida não é assim, sabe? A gente tem sombras, mas se a gente doma isso e aprende a usar isso ao nosso favor e não para nossa destruição, mas um guerreiro, um bom guerreiro, ele não sai lutando, brigando com todo mundo. Ele sabe o momento certo aonde ele precisa se defender, aonde ele expõe as suas armas, aonde ele põe para fora a sua raiva, a sua agressividade, porque existem os momentos certos da gente fazer isso com as pessoas que precisam receber daquela energia também, porque o problema nunca foi a sua agressividade, o problema não é você ser agressiva, o problema não é a sua raiva, o problema é você não saber para onde cuspir esse fogo. E esse é um grande aprendizado que a gente pode ter neste momento, com esses trânsitos. Quanta coisa, não? Então isso tá acontecendo no céu, gente, neste momento, tá? Todas essas energias, elas estão realmente muito fortes. Então, pra gente ir chegando assim no final, sabe? E mais um trânsito também, é que ele não tá tão forte, mas ele tá acontecendo, que é uma quadratura entre Urano e Marte, que pode, principalmente para quem tiver pontos ali bem no comecinho do signo de Peixes e no finalzinho do signo de Touro, pode propiciar, favorecer acidentes, tá? E decisões ali que não são tão boas, tá bom? Pode trazer algumas reviravoltas, principalmente a nível financeiro, econômico, tá? Pode trazer aí alguns impactos nesse sentido. Aqui eu falo da nossa vida pessoal, mas tudo isso está acontecendo no mundo, tá? Com todo mundo. Enfim, essa é a energia desse eclipse. Ficou um vídeo grandão, acho que é o maior vídeo que a gente já teve aqui. Mas eu queria muito me aprofundar nesse assunto, porque é um eclipse que está tendo um impacto muito forte, não só na nossa vida pessoal, mas em todo o planeta. Aliás, nós estamos num ano muito marcante. A gente tem 3 movimentos muito grandiosos acontecendo esse ano, que é essa entrada de Netuno e Saturno no signo de Áries, a entrada de Plutão no signo de Aquário, que aconteceu há mais ou menos, acho que 2 anos atrás, 1 ano, e a entrada de Urano em Gêmeos, que vai acontecer agora no meio de ano. Aliás, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque esse é um marco na vida dos geminianos. Que a vida de vocês é virar do ponta cabeça, porque o Urano, ele vira a gente do avesso. É um bagulho muito louco. Depois a gente vai falar sobre isso, aos poucos. Mas é um ano muito marcante. Por quê? Esses planetas, a gente fala que eles são planetas grandões. Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eles têm uma influência muito profunda sobre o nosso inconsciente coletivo. É o que conecta a gente com a humanidade. Então, quando a gente tem um movimento em um desses astros, a gente tem mudanças acontecendo a nível coletivo. A gente vê mudanças, sei lá, na política, na saúde pública, em coisas que nem a gente está vendo agora, infelizmente, né? Mas os conflitos que estão acontecendo no mundo, esses desastres naturais que estão acontecendo em vários lugares do planeta,
Quando um desses planetas muda, a gente geralmente tem essas movimentações. Só que há 2 anos atrás, Plutão mudou de signo. E esse ano a gente tem 3 desses planetas mudando de signo, que é Saturno, Netuno e Urano. Então é um ano que a gente tende a passar por mudanças muito significativas, não só na nossa vida pessoal, mas no mundo todo, tá? No mundo todo, na vida de todo mundo. Algumas pessoas são mais marcadas, outras nem tanto, tá? Então, e os eclipses, quando acontecem, isso é importante, eles reverberam por mais ou menos 6 meses na nossa vida, que é quando a gente tem outro eclipse, né? Mas o mais forte, o mais intenso, é quando acontece o eclipse. Um pouco antes, um pouquinho depois, tá? Passamos, né? Era isso que eu tinha pra vocês. Se sentir de deixar aqui um comentário, como é que você tá sentindo isso, como que você tá passando por isso, vai ser muito bem-vindo. Você comenta aqui embaixo. Curte esse vídeo. Vocês que estão aqui me acompanhando, estão vendo que tá sendo algo que tá vindo mesmo do meu coração. Então, se eu curtir aqui, ele faz o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. É uma baita de uma contribuição para esse trabalho poder chegar em mais mulheres também, para que mais pessoas tenham consciência sobre isso tudo que a gente fala aqui neste podcast. Então, uma boa noite para você. Boa sorte com os eclipses. E se precisar de uma orientação, de uma ajuda mais personalizada para o teu momento, você entra em contato comigo, tá bom? É isso. E até o próximo vídeo.